O ar desta era antiga parece mais pesado. O vento passa por campos abertos e leva poeira fina, como se a própria terra respirasse com dificuldade. À noite, o céu é profundo e silencioso, e as fogueiras espalhadas pelo vale piscam como olhos atentos. É aqui, nas páginas de Gênesis, capítulos 5 até 9, que a saga chamada O Julgamento das Águas começa a tomar forma. Antes do trovão, antes das ondas, existe um mundo que ainda se chama normal. As pessoas acordam com o cheiro da lenha queimando e do pão simples assando em pedras quentes. Plantam, colhem, criam rebanhos, levantam tendas e muros baixos. Crianças correm entre as sombras das árvores. Homens discutem limites de terra. Mulheres carregam água em vasos de barro. Muitos acreditam que os dias sempre serão assim. Nascer do sol, trabalho, riso, cansaço e sono. A memória dos primeiros tempos ainda vive em histórias contadas em voz baixa, como se falar demais pudesse acordar algo escondido. Mas há sinais que não cabem nos contos de família. O olhar das pessoas ficou duro. A palavra virou arma. A violência se tornou costume. Em lugares onde antes havia canto, agora há gritos. Em caminhos onde viajantes pediam abrigo, agora se teme emboscada. A terra, que deveria alimentar, parece testemunhar. E no silêncio entre uma briga e outra, cresce uma sensação inquieta, como se Deus observasse e desta vez não fosse ignorar para sempre. No meio desse mundo existe um homem que não se encaixa na correnteza. Seu nome é Noé. Ele anda entre os outros, mas não se mistura ao mesmo gosto pela crueldade. Há uma calma estranha em seus gestos, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Ele conhece o peso do dia e o cansaço das gerações, mas carrega dentro de si uma atenção rara, como se escutasse sons que ninguém mais percebe. Enquanto a terra se corrompe, ele sente que o chão sob seus pés não é tão firme quanto parece. Então, num momento que não vem com espetáculo, a ruptura acontece. Não é uma voz de multidão, nem um trovão distante. É um chamado direto, como se o próprio ar ganhasse sentido. Deus fala com Noé sobre o fim de toda a carne, sobre a violência que encheu o mundo, e revela um plano que parece impossível. Uma arca, uma obra de madeira gigantesca, pensada como refúgio em meio ao julgamento. Medidas, compartimentos, portas, cobertura. Um projeto de engenharia divina entregue às mãos de um homem só. Noé fica parado, sentindo o vento tocar seu rosto como aviso. Ao longe, a vida segue, indiferente. Martelos em outras construções, risos, discussões, passos apressados. Mas, para ele, tudo mudou. Se obedecer, terá de cortar árvores, reunir material, suportar olhares e perguntas e trabalhar por um futuro que ninguém consegue imaginar. E enquanto ele encara a vastidão do vale, uma ideia se ergue como sombra no horizonte. Se existe uma arca, é porque as águas já estão a caminho. Noé não discute com o vento. Ele desce o vale como quem carrega uma decisão pesada demais para caber no peito. Suas mãos procuram a madeira, não por acaso, mas por obediência. O primeiro golpe do machado corta o silêncio da manhã, e o som se espalha entre as árvores como um aviso. Lasca após lasca, a floresta começa a ceder. O cheiro da seiva fresca sobe no ar, forte, quase doce, e se mistura ao pó. Ali, diante do tronco que cai, o futuro deixa de ser ideia e vira trabalho. Os dias se empilham como tábuas. O sol bate na nuca, o suor arde nos olhos, e a pele das mãos racha de tanto puxar cordas e levantar vigas. O vale observa. Alguns param para olhar de longe, rindo como quem vê loucura. Outros chegam mais perto e perguntam com voz afiada: por que gastar força numa coisa que ninguém pediu? Noé responde pouco. Cada resposta custa tempo, e o tempo agora parece um animal inquieto, andando em círculos dentro dele.
A arca cresce devagar, mas cresce, e com ela cresce também o incômodo dos que preferem que tudo continue como está. Então, algo muda no ar antes mesmo de mudar no céu. As manhãs ficam estranhas, como se o mundo acordasse sem vontade. O canto das aves diminui, os rebanhos se agitam sem motivo. Até os passos parecem mais altos sobre a terra dura. Há noites em que o horizonte fica pesado, escuro demais para a estação, e um silêncio comprido se deita sobre o vale. Noé para, escuta, e sente que a criação inteira está prendendo o fôlego. A madeira da arca estala com o frio, como se respondesse a uma ordem invisível. E então acontece. Não como uma chuva comum, mas como portas sendo abertas acima e abaixo. O céu se rasga em água, e a terra de repente também. O som não é de gotas, é de queda contínua, um rugido sem intervalo. A água bate na madeira, no chão, nas pedras, e o mundo vira um tambor. Rios nascem onde não havia nada, e os antigos caminhos desaparecem em minutos. A arca, antes enorme e imóvel, passa a parecer pequena diante do que desce e do que sobe. Gritos cortam o ar, engolidos pelo trovão. Pessoas correm com os braços erguidos, tentando salvar filhos, objetos, memórias. Animais fogem sem direção, empurrando uns aos outros, e alguns são levados como folhas por correntes que não existiam no dia anterior. Noé e sua casa sentem a água invadir os tornozelos, depois as canelas, e o frio sobe rápido, como medo. O cheiro de lama e de chuva nova toma tudo. A força que move as águas não negocia, não pausa, não explica. Ela simplesmente avança. Dentro da arca, a escuridão tem vida própria, cheia de respirações, cascos batendo, madeira gemendo sob o peso do mundo. Do lado de fora, a água continua subindo, e o som do vale vai ficando distante, como se o próprio chão estivesse sendo apagado. A porta, pesada, parece separar dois universos. Noé encosta a testa na madeira úmida e ouve muito perto um estrondo diferente. A arca se soltando, finalmente, do que restou de terra firme. Ela se move, e com esse primeiro balanço, tudo o que era conhecido começa a desaparecer sob as águas. O balanço vira rotina. Dias e noites se confundem num mesmo rangido de madeira, num mesmo cheiro de palha molhada e animal cansado. Lá fora, o rugido perde força aos poucos, como se o próprio céu estivesse sem fôlego. Então, um dia, o som muda. Não é mais queda, é goteira. Não é mais grito, é vazio. A arca ainda flutua, mas a violência cede lugar a um silêncio tão grande que dá para ouvir o coração batendo no escuro. Quando a luz entra por uma abertura, ela parece estranha, limpa demais para um mundo que acabou de ser lavado. Noé abre a janela e o vento traz um frio novo, sem poeira, sem cheiro de gente. Ele solta uma ave e espera, como quem espera uma palavra. Ela volta, porque ainda não há onde pousar. Mais tarde, outra volta com algo pequeno no bico. Uma folha verde, frágil e viva. A esperança não chega como trombeta, chega como ramo. Quando a porta se abre, a terra aparece em silêncio, ferida e inteira ao mesmo tempo. Noé pisa fora como quem pisa num templo. Ele não corre, não celebra alto, não finge que não perdeu tudo o que conhecia. Ele junta pedras e levanta um altar, porque entende que o recomeço não é só plantar de novo, é lembrar quem sustentou a arca quando não havia chão. E Deus fala, como quem assina o céu com misericórdia. Não destruirá a terra daquela forma outra vez. O arco nas nuvens não é apenas cor, é promessa visível, um lembrete de que o juízo não foi o último capítulo. E assim, a história atravessa gerações como um rio de memória. Sempre que a humanidade se acha invencível, a lembrança do dilúvio sussurra que o mal, quando vira hábito, vira enchente por dentro. Sempre que o coração diz, não vai acontecer comigo,
A Arca de Noé responde: aconteceu com o mundo inteiro. Mas também, sempre que alguém pensa que não existe recomeço, a terra enxuta responde: existe. O mesmo Deus que pesa a justiça é o Deus que abre caminho para a vida continuar. E esse caminho aponta além de Noé. A arca foi madeira e piche, mas também foi um sinal. Uma única porta, um único refúgio, um único lugar onde a condenação não entrava. Em Jesus, Deus constrói uma arca maior, feita não de tábuas, mas de graça. Não selada por resina, mas pelo sangue de um cordeiro. Nele, o juízo não é ignorado, é atravessado. A cruz recebe a tempestade que nós não suportaríamos. E a ressurreição é a terra seca depois das águas, o mundo recomeçando com um coração novo. Quando a tela escurece, fica uma pergunta simples e pesada: em que você está se escondendo quando as águas sobem? Noé não foi salvo por ser forte, nem por entender tudo, mas por confiar e entrar. A mesma voz que um dia chamou para dentro da arca continua chamando hoje, não para medo, mas para a vida. Porque no fim, não é a tempestade que decide o destino, é a porta que você escolhe atravessar.